Boa noite, seja bem-vindo a mais um estudo do nosso Evangelismo das Primícias. Você é o nosso convidado, então fique aí, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Antes da mensagem, fique com a música... Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo da série Primícias. Nós estamos aí já hoje chegando no último estudo. Queremos agradecer a você que está conosco desde o primeiro estudo, acompanhando essa série toda especial. E hoje o nosso tema tem como título O Milênio. Os últimos acontecimentos da história. Você já teve curiosidade de saber como é que serão os últimos acontecimentos da história? Sabe, o livro do Apocalipse, capítulo 20, ele nos traz aqui um relato, ele descreve para nós os últimos acontecimentos.
em que Satanás estará envolvido. E aqui nesse capítulo mostra que Satanás ele será preso e ele passará ali então um tempo nessa prisão e finalmente Satanás será agora destruído para sempre. Isso é o que nós encontramos descrito no livro aqui do Apocalipse, capítulo 20, ok? Bem, no Apocalipse 12, lá no capítulo 12, lá também descreve a queda de Satanás, chamando-o de grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, e que engana todas as nações. Então aqui no capítulo 12 do livro de Apocalipse a gente encontra aí, essa descrição apresentando Satanás como a antiga serpente que se chama dragão e Diabo e Satanás. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 20. Vamos dar uma olhada então no que está escrito aí nesse capítulo? Leia então comigo. Eu quero, antes da leitura, que você feche os seus olhos para que nós possamos pedir a orientação do Espírito Santo para este estudo. Querido Pai, nós queremos te agradecer porque nos permitiu estar mais uma vez aqui, juntos para estudarmos a Tua Palavra. Hoje vamos aprender sobre os últimos acontecimentos da história da Terra, que está registrado aqui em Apocalipse capítulo 20. Que Teu Espírito venha nos ajudar a compreender esse estudo, que o Senhor e que o Teu Espírito Santo esteja também com esse meu amigo, com essa minha amiga, com esse meu irmão que está aí do outro lado da tela, nos assistindo, também acompanhando conosco esse estudo, que o Teu Espírito ajude e trabalhe no seu coração para confirmar aquilo que nós vamos estudar nesta noite. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, Apocalipse capítulo 20, verso 1, olha o que está escrito aí. Você vai ver aí na sua Bíblia, que na minha tem um subtítulo. Diz assim: a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Então aqui a partir do verso 1 diz o seguinte: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é Diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3: lançou no abismo, fechou-o e pôs sobre ele um selo, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e neste sentado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os restantes, os mortos, não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6: bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não terão autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Prosseguindo, verso 7: quando porém se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar.
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu a todos. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Se você prestou atenção, você percebeu então que esses versos aqui de Apocalipse capítulo 20 até o verso 10, ele descreve exatamente os últimos acontecimentos da história deste mundo. Prestou atenção nisso? Muito bem. Primeira coisa que aparece aí, ressurreição dos mortos. Então, nessa leitura que nós fizemos, ela deixa claro para nós aí que haverá uma ressurreição, e essa ressurreição vai acontecer no início dos 1000 anos, ou do período que nós chamamos de milênio, ok? E vai ter mais uma outra ressurreição. Essa ressurreição vai acontecer depois, ok? Aqui no texto diz que os restantes dos mortos, verso 5, eles não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, vai ter uma segunda ressurreição, que vai acontecer depois dos 1000 anos. Lá em João capítulo 5, versos 28 e 29, fala também dessas duas ressurreições, dos que fizeram o bem e dos que fizeram o mal. Quando terá lugar a primeira ressurreição? E quem é que vai participar dessa primeira ressurreição? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, dá-nos a resposta. Aqui apresenta o Senhor Jesus voltando com a sua volta. Os que morreram em Cristo, crendo nele, ou ressuscitarão, irão ressuscitar primeiro. Aqueles que morreram em Cristo, crendo nele, irão ressuscitar primeiro. Isso é o que está descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. O primeiro acontecimento, então, que marca o início desse período chamado milênio, é uma ressurreição, que nós chamamos aí de primeira ressurreição. Mas um pouquinho antes dessa ressurreição, nós temos aí a vinda de Jesus, porque essa ressurreição ela vai acontecer durante a vinda de Jesus. Então, durante a vinda de Jesus vai acontecer essa ressurreição, ok? Então, o início do milênio ele é marcado pelo retorno de Jesus nas nuvens, como você já aprendeu no outro estudo sobre a volta de Jesus, o retorno de Jesus nas nuvens e a ressurreição dos justos, né, que irá acontecer, ok? Os livros, então, de 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14 a 16, lá menciona Cristo vindo ao som da última trombeta, e os que ressuscitarem serão transformados e serão agora imortais. Jesus vai vir com barulho de muita trombeta. Você aprendeu lá no estudo sobre a volta de Jesus. Apocalipse 20, verso 5, diz que os outros mortos, porque vai ressuscitar aí os justos, os outros mortos, aqueles que não são justos, o verso 5 diz o que vai acontecer com eles. Os livros, o que não fizeram, né? Aqueles que não fizeram parte, então, da primeira ressurreição, esses não vão reviver até que termine os 1000 anos, está descrito aí no verso 5, o que indica que entre a primeira e a segunda ressurreição, vão se passar, portanto, 1000 anos,
Na primeira, os justos, na segunda, os maus. Então, na primeira ressurreição ressuscita os justos, na segunda ressurreição ressuscita os maus. No intervalo entre um e outro haverá 1000 anos. Vamos dar uma recapitulada aí, só para você não se perder. O que marca? Qual é o primeiro acontecimento, então, que vai iniciar esses 1000 anos? Só recapitulando: segunda vinda de Jesus. E qual é o segundo acontecimento especial, então, que vai acontecer aí? Ressurreição dos justos, ok? Primeiro acontecimento, volta de Jesus. Segundo acontecimento, ressurreição dos justos. Eles vão acontecer praticamente em paralelo ali, Jesus voltando nas nuvens e os justos ressuscitando. Então esse momento marca o início desses 1000 anos descrito no capítulo 20 de Apocalipse. Vamos prosseguir, tem um terceiro acontecimento na sequência: os vivos justos serão transformados. Aqueles que estiverem vivos nesse momento que Jesus estiver voltando, eles serão transformados, os justos. 1 Coríntios 15, 51 a 53 diz assim: justos transformados, este é o terceiro acontecimento do milênio. Assim como há duas classes de sepultura, mortos bons e mortos maus, de igual modo nós vamos ter também duas classes que estarão vivas quando Jesus voltar. Nós vamos ter os vivos bons e vamos ter os vivos maus. Agora, o que irá acontecer quando Cristo voltar? Os justos mortos vão ressuscitar primeiro, no início do milênio. Então, isso nós podemos chamar de primeira ressurreição. Diz também que os justos vivos, eles serão transformados, eles serão glorificados, eles terão corpos imortais, como os que morreram em Cristo, que também vão ressuscitar primeiro, com seus corpos também transformados e com seus corpos imortais. Notem duas frases depois, duas frases importantes aí em 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52, duas frases importantes, né? Aí fala dos justos que vão ressuscitar, e aí fala duas frases importantes: nós, quem somos nós? Ah, meu amigo, quando Paulo diz nós, e quando eu falo nós, é porque nós temos o sonho de estar lá vivo, ok? Estar vivos, seremos transformados, se Deus me deu o privilégio de estar vivo na sua volta, tudo aquilo que eu tiver de ruim no meu corpo será transformado, e aqueles que estão na sepultura, nossos entes queridos, levantarão de lá também, transformados para a honra e para a glória de Deus. Vamos lá, quarto acontecimento: justos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4,16. Depois nós, olha só, está aí o texto: nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. O apóstolo Paulo tinha a crença de que ele estaria vivo, então, nesse retorno de Jesus, por isso ele coloca aqui: nós, os vivos, seremos arrebatados. Eu quero crer que Jesus vem logo, e se ele me der o privilégio de estar vivo, né, então eu terei esse privilégio de dizer: nós, os vivos, seremos arrebatados. Vamos recapitular de novo? Qual acontecimento marca o início do milênio? São a volta de Jesus e a ressurreição dos santos. Segundo acontecimento, vai vir Jesus, o primeiro acontecimento, Jesus vindo, o segundo, a ressurreição. Depois, vivos justos serão transformados, e os justos que saíram da sepultura com os justos vivos, eles também transformados serão arrebatados e serão levados para viver com Cristo
por 1000 anos, diz João 14, 1 e Apocalipse 20, verso 6. Se você tiver com a Bíblia aberta, pode conferir lá, Apocalipse 20, verso 6. Lá tem um texto que diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Amém? Bem-aventurado é feliz, né? Será feliz aquele que tiver parte na primeira ressurreição, porque será a ressurreição dos que vão ser salvos. Glória a Deus. Muito bem. Quinto acontecimento, morte dos ímpios. O quinto acontecimento aí, né, que vamos ter no início do milênio é a morte dos ímpios. Sabemos que os maus eles ficarão na sepultura por 1000 anos, e os maus que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, o que vão acontecer com eles? Aqueles que são maus, que foram para a sepultura, eles vão permanecer lá, eles não vão ressuscitar. Mas o que vai acontecer com os maus que estiverem vivos naquele momento? Então nós vamos ver aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, e aí diz o seguinte que o iníquo, o ímpio, o zombador, o transgressor, o mundano, ele será morto na volta de Cristo. Jeremias capítulo 25, 33 diz que os ímpios que morrerão que morrerão na volta de Cristo, eles não serão pranteados, eles não serão recolhidos, eles não serão sepultados, serão como esterco na face da terra. Que coisa triste. Por que eles não serão sepultados, né? Porque os justos já estão no céu, vão subir para o céu. Os ímpios que estavam na sepultura permanecem lá, e os ímpios vivos vão morrer. E não vai ter quem os sepulte, né? Então seus corpos ficarão aí sobre a terra. Você já pensou em estar morto na face da terra, apodrecendo, né? Bem, só recapitulando: justos mortos vão ressuscitar, justos vivos vão ser transformados e vão subir para o céu, ímpios mortos vão permanecer na sepultura, e os ímpios vivos irão morrer. Importante você ter isso em mente com relação a esses acontecimentos. Como se vê, meus amigos, existem então esses 4 tipos, né, de pessoas quando Jesus voltar. Se lembra aí? Pode relembrar quais são esses 4 tipos de pessoas? Nós vamos ter os justos mortos. Esses eles vão ressuscitar para ir para o céu. Nós vamos ter os justos vivos, que serão transformados e também vão para o céu. Nós vamos ter os ímpios mortos, que vão permanecer mortos, e nós vamos ter os ímpios vivos, que serão mortos. 4 classes de pessoas estarão aí presentes neste momento. Quanta gente vai estar na terra durante o milênio? Quanto? Durante esses 1000 anos aí que nós, os justos, estaremos no céu, os ímpios mortos, quantos vão estar aqui nessa terra? Vamos lá? Jeremias capítulo 4, 23 e 25, fala de uma terra vazia, fala de montes tremendo, fala de terremotos, fala da última praga. Ele diz: não haverá nenhum homem. Por quê? Porque foram todos para o céu, ou estão mortos aqui na terra. Essa terra estará vazia, porque todas as pessoas ou foram para o céu, ou estão mortos. Sexto acontecimento. O sexto acontecimento que nós vamos ter aí, durante esse período dos 1000 anos, será Satanás preso. Satanás será preso, sozinho nesta terra vazia, sem ninguém para tentar. Você já pensou em ficar sozinho?
Alguma vez você já ficou sozinho na vida? Não é um tédio ficar só? Qual é o principal divertimento de Satanás? Não é tentar as pessoas? Agora imagine que os justos já foram para o céu e os ímpios estão mortos. E Satanás fica aqui sozinho neste mundo. Isso não é uma prisão para ele? Então o diabo ele vai entrar de férias por esses 1000 anos. Ele e os cadáveres ficarão aqui nesta terra. Durante os 1000 anos, o que vai acontecer durante esses 1000 anos então? Durante os 1000 anos haverá dinheiro rolando nas ruas, sem que ninguém ajunte. Olha só, Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 1 Coríntios 6, 2 e 3. Durante os 1000 anos, lá no céu, os santos em tronos irão irão participar do julgamento. Olha só que coisa interessante. Olha aí no verso 4 do capítulo 20 de Apocalipse. Diz aqui, vi também tronos e nestes sentaram aqueles os quais foram dada autoridade de julgar. Então nós estaremos lá no céu participando do julgamento. E 3 surpresas nós iremos encontrar lá no céu. 3 surpresas nós teremos quando chegarmos lá. A primeira surpresa é o próprio fato de você estar lá. É o próprio fato de eu estar lá. Não é interessante isso? Né? E aí eu falo uma coisa que eu quero voltar com relação ao estudo de ontem. Lembra que eu falei para vocês que a decisão que você precisava tomar ontem no estudo anterior, né? Não sei se você viu ontem ou se você viu há algum tempo, mas no estudo anterior, o nosso estudo número 17, lá nós dissemos para você que era importante você tomar uma decisão, né? E a sua decisão ia depender, né, a participação sua nos acontecimentos que vêm, né, quando Jesus voltar a este mundo e durante os 1000 anos, o local onde você vai estar durante os 1000 anos vai depender da decisão que você tomou. Veja quanto essa decisão foi importante. E 3 surpresas você terá lá no céu. Nós teremos o próprio fato de estarmos lá. E a decisão que você tomou no estudo anterior foi importante para isso. Segundo, pessoas que olhamos aqui na terra e pensamos que elas não iriam para o céu. E nós lá vamos encontrar essas pessoas. Terceira surpresa que nós vamos ter lá no céu, são pessoas que nós vemos aqui, pensamos que elas estariam perdidas, e quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos encontrar essas pessoas. Então, essas 3 surpresas nós teremos ali no céu. O julgamento, ele tem relação com essas 3 surpresas que nós vamos ter. Esse julgamento é para verificar os livros lá do céu. E sabe o que vai acontecer? Quando você abrir os livros ali do céu para participar do julgamento divino, o julgamento que Deus nos convidou para participar, você vai olhar e vai entender por que você está lá. Você vai olhar e vai entender porque tem pessoas que você contava que estaria lá e não está. E você vai entender porque tem pessoas que você não acreditava que elas fossem para o céu, e você vai entender o porquê elas estão no céu. É para isso que vai servir esse julgamento especial. O fim dos 1000 anos. O que vai acontecer então quando esses 1000 anos se encerrarem? Os 4 últimos acontecimentos nós vemos registrado em Zacarias capítulo 14, versos 4 e 5. E eu te convido a ver comigo agora. Aqui fala da terceira vinda de Cristo à terra. Quando ele veio a primeira vez, o que ele veio nos fazer? Quando Cristo veio à terra a primeira vez, ele veio para nos salvar e dar a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Essa foi a primeira vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, ele veio nos resgatar aqui deste mundo de pecado. E aí ele leva os justos
que estão vivos e os que estão nas sepulturas para o céu. Mas a terceira vinda de Cristo, três vezes, né? 3 vezes ele vai vir. A terceira vinda de Cristo neste mundo será para dar fim de vez ao pecado. Está descrito lá em Zacarias, capítulo 14, 4 e 5. A terceira vinda de Jesus será para pôr fim ao pecado. O verso 5 aí de Zacarias diz assim, olha, lá na última parte do verso, todos os santos virão com ele. Olha que interessante, nessa terceira vinda de Jesus a este mundo, os santos que foram e reinaram com ele 1000 anos no céu, vai estar voltando com ele. Verso 5, última parte, todos os santos virão com ele. Os santos que participaram da primeira ressurreição, os santos vivos que foram transformados, ambos foram com Cristo em sua segunda vida e viveram ali 1000 anos no céu e agora voltam com ele na sua terceira vinda, amém? Glória a Deus. Sétimo acontecimento, então agora nós vamos para o sétimo acontecimento aí. Todos os santos virão com ele, né? Nós já vimos. E o sétimo acontecimento é a descida da cidade de Deus. Veja aí Apocalipse capítulo 21, verso 2. Está aí, ó, bem pertinho, você só faz olhar para o outro lado aí na sua Bíblia, você vai ver Apocalipse capítulo 21, verso 2. E aí diz assim, ó, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então o sétimo acontecimento do milênio, desses 1000 anos, desse período de 1000 anos, será a descida da cidade santa, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém, com um muro alto, 12 portas, com uma pérola preciosa, muro transparentes, ruas de ouros, praças de ouro. Nela estará o trono de Deus, do Cordeiro. Os santos estarão dentro dessa cidade. É a capital do mundo sem pecado. Essa cidade será a capital do novo mundo sem pecado, amém? Amém por isso. Oitavo acontecimento, vamos ver o oitavo acontecimento. Ímpios ressuscitam. Então depois que essa cidade desce, que é o sétimo acontecimento, depois que a cidade desce, agora o oitavo acontecimento é a ressurreição dos ímpios. Lembra que lá no início nós falamos que teria uma segunda ressurreição? E lá no verso 5 do capítulo 20 de Apocalipse diz que o restante dos mortos, eles irão ressuscitar depois dos 1000 anos. Então agora acontece isso. O oitavo acontecimento é a ressurreição dos ímpios. Apocalipse 20, verso 5. Então os ímpios são ressuscitados. E os outros mortos, os que não ressuscitaram na segunda vinda de Cristo, serão esses os que estarão sendo então ressuscitados aí. E nós vamos agora para o nono acontecimento. Olha o que vai acontecer. Satanás, que estava preso. Por que Satanás estava preso? Ele estava preso devido ao fato de a terra estar vazia, e o seu divertimento é tentar as pessoas. Mas agora Satanás está preso porque não tem ninguém para tentar, não é isso? Só que agora que ressuscitou os ímpios, Satanás agora se vê livre, né, da sua prisão, e ele olha para aquela multidão e ele diz, agora eu tenho o que fazer, né? Tem uma multidão aí diante de mim. Então este é o nono acontecimento. E agora os mortos ímpios, eles saem da sepultura. Todos os ímpios que viveram estarão na face da terra, e eles ressuscitarão agora. E a terra agora, ela está cheia de pecadores, né? E o que vai acontecer então, quando esses ímpios todos ressuscitam, esses pecadores todos que estão nas sepulturas vão ressuscitar? O que vai acontecer agora? Então aqui diz o seguinte, Satanás
lá em Apocalipse 20, versos 7 e 8. Vamos ver o que acontece lá, versos 7 e 8. Diz assim, quando porém se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Já dissemos que ele será solto porque os ímpios vão ressuscitar. E no verso 8 diz, e sairá a seduzir as nações, ou seja, esses pecadores aí que ressuscitaram. E ele vai seduzir eles dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses são como a areia do mar. Imagine todos os pecadores, começando por Caim, até o último pecador antes da volta de Jesus. Até aqueles que morreram, que estavam vivos ali quando Jesus voltaram. Todos agora estarão ressuscitados. E Satanás sairá agora a seduzir todos eles e planejar um ataque à cidade de Deus, que está ali sendo sobre o Monte das Oliveiras. O que vai fazer mais? O que vai acontecer mais então? Vamos ver. Eles vão reunir os ímpios em um exército para uma guerra. Atenção, meus amigos, agora eu quero te chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante. Será a última vez que Cristo e Satanás estarão face a face. Será a última vez em que Cristo e Satanás estarão face a face. E a última vez que o dragão e o cordeiro agora vão se defrontar. Os 2 exércitos, eles vão estar um fora da cidade e o outro dentro da cidade. Quem vai estar fora da cidade? Os ímpios, junto com Satanás. E dentro da cidade vai estar os salvos pelo sangue de Jesus. Amém? Eu quero estar lá, e eu sei que você, pela decisão que você tomou também no nosso último estudo, eu tenho plena certeza que você vai estar lá, meu amigo. Todos nós vamos estar dentro da cidade. Lá fora vai estar os ímpios, os pecadores. Mas agora nós não somos mais pecadores, Tomamos a decisão de servir o nosso Senhor Jesus Cristo. E o sangue de Jesus é que purifica todo o nosso pecado, limpa-nos de todo o pecado. E aí nós vamos estar prontos para estar dentro dessa cidade. Amém? Primeiro vamos reinar 1000 anos com Ele. E depois vamos estar aí dentro dessa cidade com Cristo Jesus. Os 2 exércitos agora estarão, portanto, um fora e outro dentro da cidade. 2 bandeiras, 2 estandartes estarão erguidos naquele momento. Um exército, a sua bandeira é a santidade, porque aqueles que estão dentro daquela cidade são santos. Santidade da obediência. Serão aquelas pessoas que decidiram obedecer a palavra de Deus. São aquelas pessoas que decidiram ser obedientes aos mandamentos do Senhor. São aquelas pessoas que decidiram obedecer o santo dia sagrado, o 7º dia da criação de Deus, que Deus descansou, santificou e abençoou. São aquelas pessoas que foram obedientes, são aquelas pessoas que amou o próximo, são aquelas pessoas que amou acima de tudo a Deus. São aquelas pessoas que aceitou o sacrifício de Jesus ali na cruz e entregou a sua vida a Ele e decidiu obedecer tudo aquilo que Ele pede na sua palavra. Salvos em Cristo Jesus. Nós estaremos dentro daquela cidade e faremos parte do exército de Cristo. Amém? Amém. 2 bandeiras serão erguidas. Cada pessoa que morre, ela ressuscitará dando continuidade aos mesmos pensamentos de quando ela morreu. Quem morreu em Cristo Jesus vai ressuscitar agora, adorando a Cristo Jesus. Quem morreu em Cristo Jesus vai ressuscitar agora, dando louvores ao Senhor. Mas quem morreu no pecado vai acordar, vai ressuscitar com aquele ímpeto do mal, do mal, das coisas erradas. E essas pessoas vão olhar
ali para aquela cidade e elas vão olhar com tristeza, né? Porque elas não vão estar lá dentro. Os salvos, os santos, ao morrer, eles estão pensando no dia da volta de Cristo Jesus. Quando eles acordarem e quando abrirem os olhos e saírem da sepultura, eles estarão vendo o seu Senhor, vendo o maravilhoso Salvador em glória, e eles agora vão glorificar esse Salvador. Eles vão reconhecer esse Salvador. Os ímpios, eles morreram com o seu coração muitas das vezes cheio de ódio, cheio do pecado. E eles agora morreram aí com o coração cheio de vingança, de ganância, cheio de avareza, né? E eles agora estarão morrendo ou matando, irão ressuscitar com os mesmos sentimentos. Irão ressuscitar com os mesmos sentimentos. Por isso eles serão agora soldados de Satanás, porque morreram como soldados de Satanás. Que tristeza, né? Essas pessoas morreram como soldados de Satanás e vão ressuscitar como soldados de Satanás. E os santos que morreram como soldados de Cristo vão ressuscitar como soldados de Cristo. Amém? Amém. Um 10º acontecimento está registrado para nós. O 10º acontecimento, então, durante esses 1000 anos. O 10º acontecimento aí que retrata o fim do mundo, o fim da história desse planeta, como nós conhecemos. Fala da destruição dos ímpios. Satanás, liderando o grande exército dos ímpios, generais, guerreiros, imperadores, marcham sobre a largura da terra e irão em direção à cidade, cercarão a cidade, mas desce fogo do céu e os devora, e os destrói, e os consome, e todos eles agora viram cinzas. Apocalipse 21, verso 1. Veja o que diz aí. O que vai acontecer quando o fogo terminar de queimar? O fogo vai descer para devorar. O que vai acontecer? Veja aí Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu. Amém. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Sabe o que vai acontecer então depois que o fogo devorar todos os ímpios e eles virarem pó? Depois que o fogo devorar Satanás e eles virarem pó? Renasce agora uma nova terra, transformada, purificada, onde nós iremos viver a eternidade com Deus, sem pecado. Amém? Você pode dizer aí um glória a Deus bem forte. Amém? Olha, João, ele viu isso que ele descreveu em Apocalipse capítulo 21, verso 1. João, ele viu novo céu, ele viu nova terra. João diz que lá nesse novo céu e nossa nova terra não haverá mais lágrimas. Lá ninguém chora. Eu não sei se você hoje chora por algo. Chora por alguém que perdeu. Chora porque está enfermo. Chora porque está desempregado. Chora porque está com problema na família. Chora porque não consegue se entender com seu esposo ou com sua esposa. Mas a promessa de Deus aqui, e foi o que João viu, lá nessa nova terra não haverá mais lágrimas. Amém? Lá não haverá mais lágrima. Lá não haverá mais luto, sem morte. Lá você não vai mais perder as pessoas que você ama. Lá não vai ter mais poluição. Lá não vai ter mais maldade. Você não vai precisar mais ter medo de sair na rua.
Lá não haverá mais falta de esperança, consequências do pecado. Essa foi a descrição que João fez dessa nova terra purificada e transformada, onde nós iremos morar. Meu amigo, a decisão que você tomou, no apelo que fizemos no estudo anterior, ela significa muito para que você possa fazer parte desse grupo que estará nessa nova terra. Parabéns por essa decisão que você tomou. Agora você precisa fazer algo, seguir aqueles passos. Você precisa perseverar. Vai vir algumas tormentas sobre a sua vida, mas você precisa perseverar. Perseverar até o fim, para que você esteja aqui. Apocalipse capítulo 22, 3 e 5. Apocalipse 22, 3 e 5. Descreve o seguinte. Vamos ver o que está escrito aqui. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Lá estará o trono de Deus e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. Ele terá o seu trono nessa terra. Os seus servos o servirão. Verso 4: contemplarão a sua face, e a sua fronte estará o nome dele. Então lá, nessa nova terra, já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia, e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus. Nessa nova terra, o trono de Deus se fará presente. Queridos irmãos, queridos amigos, terminou a guerra. A guerra iniciada por Satanás lá no céu, depois foi expulso, se transformou em diabo, o dragão. Essa guerra estará terminada. Definitivamente Satanás agora estará derrotado, estará destruído. Jesus é o grande vencedor nessa batalha. Os que escolheram estar do lado do Salvador, os que escolheram estar do lado do vencedor, estará agora com Ele, morando neste novo mundo. Eu te pergunto nesta noite, você gostaria de ser um servo de Deus? Você gostaria de estar morando com Ele ali? Você gostaria de ser uma serva de Deus? E eu te pergunto, quantos de vocês gostaria de ser um servo ou uma serva de Deus e estar ali servindo o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus Pai, nessa nova terra? É isso que você quer? A decisão que você tomou ontem foi para isso. Mas se você ainda não tomou, se o estudo de ontem não foi suficiente, eu espero que agora, diante de tudo isso que eu mostrei para você aqui na palavra de Deus, seja o suficiente para que você agora tome essa decisão de ser um servo ou uma serva do Senhor, de estar num mundo onde não haverá mais lágrima, tristeza ou dor. E eu te convido agora a ouvir essa música. Durante ela, tome a sua decisão. Se você no estudo anterior não tomou a decisão, eu te convido novamente. Esse é o momento. Agora é o momento de você tomar a sua decisão de entregar a vida a Jesus e de se preparar para estar ali com Ele nessa nova terra. Ouça essa música, medite nela, tome a sua decisão e eu estarei orando por você após a música.
Parabéns, porque você perseverou conosco desde o primeiro estudo. Parabéns, porque você entendeu tudo. Você entendeu tudo. Parabéns, porque você tomou a decisão. Não? Ainda está na dúvida. Não é momento de duvidar. Ei, Márcia, Andréia, Michele, Pedro, João, Maria, Lucas, Thalita, não é hora de duvidar. Meu irmão Manuel, João, Felipe, David, esse é o momento da decisão. Não tem que mais esperar nada. O que você quer deste mundo cheio de pecado?
de morte, de dor, de violência. Ei, Tiago, está na hora de voltar. Não dá mais para ficar aí participando das coisas deste mundo. Amanda, vocês precisam voltar para os braços de Jesus. Esse é o momento. Tome a sua decisão. Se prepare para você estar participando dessa cidade da Nova Jerusalém, onde a Nova Jerusalém será a capital, onde Deus estará ali com seu trono, reinando sobre cada um de nós. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai, quero agora entregar nas tuas mãos todas essas pessoas que tomaram a sua decisão, porque elas querem estar morando ali, nessa nova terra, nessa terra transformada, sem morte, sem dor, sem tristeza, sem lágrimas. Ó Pai querido, eu quero tanto estar lá, rever os meus queridos que um dia se foram. E eu almejo estar lá junto com os meus irmãos e amigos que estão nos acompanhando agora, assistindo essa programação. Que o Teu Espírito toma eles nas Tuas mãos. Aqueles que já tomaram a sua decisão, que vão passar pelo batismo, que vão demonstrar isso descendo nas águas batismais. Pai querido, que o Senhor guie a vida deles. E nós, como igreja, que o Senhor possa estar conosco, dando a sabedoria, para podermos também ajudá-los. Mas se tem alguém que ainda não tomou a decisão, que Teu Espírito trabalhe nesse coração, que Teu Espírito faça essa pessoa, Pai querido, tomar essa decisão antes que seja tarde demais. Te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter participado conosco até aqui. Ok? Deus te abençoe. Eu quero te pedir que você reveja nossos vídeos aí no canal, que você assista todos os demais vídeos. Existem outras séries que nós temos aí no canal, então você é convidado a assistir e nos ajudar, compartilhando, tá bom? Você vê lá o vídeo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você ama, que sabe que precisa de ouvir essas mensagens, e que Deus te abençoe. Procure-nos para que você deixe aí nos comentários o seu telefone, o seu endereço, diga que você tomou a decisão pelo batismo e nós vamos estar procurando você para poder efetuar o seu batismo. Fale com a pessoa que está estudando a Bíblia com você, que você também tomou a decisão, e nós vamos preparar uma linda festa batismal para receber você, e com certeza aquele que está lá no céu vai ficar muito mais feliz pela sua decisão e também te receberá com os braços abertos. Que Deus te abençoe então, e até mais.